Olá, meus queridos. Bem-vindos ao meu canal. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo. E eu gostaria hoje de compartilhar mais uma palavra com vocês. É uma palavra muito conhecida, mas hoje nós vamos refletir um pouco sobre ela. Abra sua Bíblia no Salmo 23. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Esse salmo é muito conhecido, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas recitam isso diariamente, falam muito frequentemente, e nós gostamos de ouvir essa palavra porque é uma palavra de alento, é uma palavra de refrigério, como diz aqui. Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de incertezas, de medos, né? É uma palavra que cai gostosa no nosso coração. Só que nós só olhamos para a parte boa dessa palavra, né? E nós não vemos as dificuldades ou as entrelinhas do que está escrito nesse salmo. E hoje eu decidi refletir sobre este pedacinho da palavra de Deus. Em primeiro lugar, logo no primeiro versículo, que você presta atenção, está escrito: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Nada vai te faltar. Mas a gente não para pensar na primeira parte do versículo que fala: O Senhor é o meu pastor. Será que o Senhor é realmente o nosso pastor? Você sabe o que faz um pastor? Um pastor cuida das suas ovelhas. Um pastor determina para onde elas vão, que horas elas vão, que horas elas voltam, que horas elas têm que comer, que horas elas têm que beber, que horas elas têm que dormir. Um pastor, como antigamente era a sociedade, né, agrícola e pastoril, por isso que eles usam esses exemplos, como que um pastor cuidava ali das suas ovelhas? Ele protegia? Sim. Ele guardava, né, dos lobos, dos animais selvagens. Ele fazia toda essa parte de proteção. Mas ele também determinava o futuro e o andamento da ovelha. Tudo que a ovelha fazia dependia do pastor. O pastor chamava, a ovelha vinha. O pastor mandava ela ir, ela ia. Ele fazia assim com a vara, ela já sabia para onde tinha que ir. Se ela estava indo para um caminho diferente, ele já pegava ela ali e trazia de volta. Será que o Senhor é o nosso pastor? Será que nós ouvimos a sua voz como a ovelha ouve a voz do pastor? Será que nós vamos exatamente para onde ele manda? Será que nós obedecemos isso ou será que nós somos ovelhas rebeldes e queremos fazer do nosso próprio jeito? Nós queremos determinar as coisas conforme a nossa vontade. E aí, quando as coisas apertam, a gente lembra do nosso pastor, né? Do nosso pastor que nos levava para os campos verdejantes. Só que, de repente, a gente saiu da proteção do nosso pastor, rebeldemente, pela nossa vontade, e fomos para um outro lado completamente diferente, onde não tem pasto verdejante nenhum, onde tem deserto, onde tem abismo. Então, para que nós possamos viver a segunda parte do primeiro versículo, que é nada me faltará, nós temos que viver a primeira parte, que é o Senhor é o meu pastor. Realmente Ele é o meu pastor. Realmente eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e Ele vai determinar. Eu entreguei a minha vida pessoal, eu entreguei a minha vida familiar, eu entreguei a minha vida profissional, eu entreguei a minha vida financeira, está tudo nas mãos do meu pastor. E aí, no momento em que está tudo nas mãos de Deus,
Ele pode nos trazer aquilo que nós necessitamos e nada vai nos faltar. Mas tem que estar na mão dele. Se estiver na nossa, nós vamos fazer errado. Continuando aqui. Depois diz, leva-me para junto das águas de descanso. Olha as palavras. Não, primeiro aqui no versículo 2, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Olha as palavras que Deus usa aqui. Repousar, descanso, refrigério. É o que nós precisamos. Nós necessitamos descansar de tudo isso que tem acontecido nas nossas vidas. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, mas eu também tenho passado situações difíceis. Todos nós passamos situações difíceis. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E nós, muitas vezes, estamos cansados da caminhada, porque não precisa de descanso aquele que não se cansou. Porque ele nem se cansou, ele não precisa descansar. Então, se Deus coloca aqui que nós vamos precisar de descanso, que nós vamos precisar de refrigério, é porque vai ter momentos em que nós vamos estar cansados de tudo aquilo que nos acomete, de todas as dificuldades, de todas as lutas que fazem parte da vida aqui no mundo material, aqui na Terra. Nós estamos no mundo físico e as coisas do mundo físico estão acontecendo na nossa vida, assim como acontece na vida de todo mundo. Não é porque você conhece a Deus que as coisas não vão acontecer na sua vida, elas vão acontecer. Você vai ter que enfrentar essas lutas, mas você vai ter uma diferença. Deus está com você para enfrentar essa luta. O desfecho é diferente daquele que tem a Deus. Depois nós vamos falar sobre isso. Então veja as palavras que ele diz, que ele propõe para você, meu irmão. Se você quer nesse dia, né, viver descanso, refrigério, repouso, nós temos que entregar tudo mesmo, tudo. Todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Fala, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Eu estou me sentindo angustiado, eu estou me sentindo ansioso, mas eu entrego nas tuas mãos. Pode movimentar o meu interior, pode habitar os meus pensamentos. Me ajuda nas minhas emoções. E depois ele fala assim no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja que aqui fala que ainda que eu ande, ou seja, iriam existir situações, como eu falei, de muita dificuldade. Às vezes nós passamos dificuldades diversas na nossa vida, mas tem momentos que são os vales da sombra da morte da nossa vida. Tem momentos que você acha assim que você vai sucumbir, tem momentos que você acha que você não vai aguentar com o teu emocional. É muita coisa acontecendo, né? Tem momentos na nossa vida que parece que o mundo está desabando na nossa cabeça. Você fala, nossa, está acontecendo isso aqui. Aí você parece um malabarista com aquele monte de prata, assim, tentando não deixar cair nenhum, né? E, na verdade, nós estamos tentando fazer isso com a nossa força. Quando nós podemos descansar em Deus, fazer sim a nossa parte terrena aqui, fazer aquilo que está às nossas mãos, fazer. Mas não ficar desesperado, não ficar apavorado, porque nós temos Deus. E fala aqui que ele não ia temer. Ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, o pior local ali onde eles tinham que atravessar, que é onde tinha inimigos, onde tinha animais selvagens, onde tinha salteadores, ladrões, onde podia acontecer tudo com a ovelha. Ainda que eu ande por esse lugar, ainda que eu esteja passando por todo esse tipo de dificuldade, diz, não temerei, porque tu estás comigo. Não é não temerei porque eu sou forte, eu sou valente, e eu vou conseguir dar conta da minha vida, e eu sou uma pessoa de garra. Amém, se você é assim. Também sou assim. Mas ele não ia temer, não era por causa disso. Era porque ele sabia que o Senhor estaria com ele, que Deus não iria desamparar a sua ovelha. Porque Deus é o bom pastor. Quer ver? Leia comigo lá em João, no capítulo 10. Vamos abrir lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 diz assim: Eu sou o bom pastor. Jesus que está falando aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus deu a vida por nós. Ele não só nos protegeu, ele não só nos guiou, ele não só nos alimentou, nos sustentou, como ele deu a vida.
O inimigo veio para destruir a nossa vida, como o lobo vem para destruir a ovelha. Mas o Senhor, como um bom pastor, deu a vida, ou seja, Jesus, o Verbo se tornou carne, habitou entre nós, né? Deus se humanificou, né? Entrou no ventre de Maria, se transformou ali em Jesus e ele veio e morreu por nós. Ele deu a vida pelas ovelhas. Então veja, para que nós tenhamos um ótimo pastor, nós temos que ser também ovelhas que ouvem a sua voz. Porque se nós estivermos longe do Senhor, não adianta ele falar, não adianta ele chamar, porque nós estamos longe, nós estamos indo para longe desse pastor. Depois no capítulo 10 ainda, onde você está em João, no capítulo 4, ele fala assim, ó, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, está falando das ovelhas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Será que nós reconhecemos a voz do nosso pastor? Ou será que nós estamos seguindo vozes internas? Ou vozes externas de outras pessoas, de salteadores, de alguém que não é o teu pastor? Elas reconhecem a voz. Será que você ora, se nós oramos todos os dias ali ouvindo, Senhor, me fala o que é para eu fazer hoje? Ou será que nós vamos vivendo assim? Acorda, vai vivendo, né? Será que a gente ora para falar assim, Senhor, me dá sabedoria nesse dia? Me guia, me fala para onde eu tenho que ir, que decisões eu tenho que tomar. Traz aquela paz no coração no momento que eu for tomar uma decisão. Que eu entenda ali que o Espírito Santo está comigo, me direcionando para um lado ou para outro. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Nós temos que ouvir. Nós temos que buscar na palavra. Nós temos que ouvir palavras como você está ouvindo aqui. Nós temos que, em momentos de oração, buscar ouvir ali o que o Espírito Santo tem para nos falar. Você pode não ouvir assim pelo ouvido, mas você ouve pela tua alma, pelo teu pensamento, pelos teus sentimentos. Você consegue ali no teu espírito discernir que é a voz de Deus. Quando você está ali no momento de oração, quando você tem ali a presença de Deus. Então a ovelha, ela segue dessa forma. E depois ele fala assim, ó, continuando aqui no Salmo, vamos voltar lá para o Salmo 23, diz assim, no versículo 5, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então veja, Deus prepara uma mesa, ou seja, Ele faz um banquete ali para te receber, para que Ele possa te suprir, o cálice transbordar, ou seja, você não vai ter sede, você não vai ter fome, você vai ser suprido em tudo que você necessita e que você deseja o teu coração, porque Deus, Ele quer satisfazer os desejos do teu coração, que sejam bons, que sejam de acordo com a vontade dEle. Lá em Salmo 37 diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração, Ele quer preparar essa mesa, até diante dos adversários, para que eles possam ver que Deus te honra. Você vai ser honrado. Se você tem sido humilhado, se você tem sido desprezado, saiba que o Senhor vai te honrar na frente mesmo dos teus adversários. E os nossos adversários, na verdade, eles não são pessoas, né? Eles são espíritos malignos, eles são anjos caídos, demônios, que usam as pessoas para nos atingir. Mas o nosso adversário é Satanás e seus demônios. Eles vão ser envergonhados com o que Deus vai fazer na nossa vida. Mas nós precisamos deixar, como diz aqui, que a vara e o cajado do nosso pastor nos consolem. A vara serve para ali dar uma batidinha na ovelha, né? Quando ela está fazendo uma coisa errada, né? Para disciplinar a ovelha. Então Deus muitas vezes deixa certas coisas acontecerem na nossa vida para nos disciplinar, para nos ensinar certas coisas, e nós sentimos como se fosse uma vara de Deus. Meu Deus, não é castigo, é um ensino de Deus com essa vara. E o cajado, que é como se fosse uma vara também grande, só que ela é curvada assim na ponta, ele serve para trazer a ovelha de volta. Quando está indo para longe, ele traz de volta. Ou seja, antes que você se desvie de Deus, ele te dá vários sinais e ele começa a te mostrar situações que nós estejamos atentos a essa voz desse pastor. Porque às vezes a gente está desavisado indo para um lado assim que você pensa que está certo, porque o coração do homem é enganoso, só que Deus está vendo que não é bom para você.
Então ele vai te dar sinais, ele vai te dar palavras para que você volte para aquele local, aonde ele quer que você esteja. E quando você tem esse Senhor na tua vida, que você vai ter refrigério, você vai ter descanso, você vai ter uma correção quando você fizer algo errado para que você aprenda o caminho. Você vai ter uma voz te orientando o tempo todo, te dando sabedoria onde é para você ir e onde não é para você ir. Quando nós estivermos totalmente dependentes do Senhor, então olha o que vai acontecer aqui no versículo 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você só vai receber em troca a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, porque nós erramos, né? Nós vamos continuar errando, sem querer mesmo. Mas a misericórdia de Deus estará sobre a nossa vida e a bondade dele. E fala principalmente aqui embaixo, ó, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, ou seja, sempre estaremos com o Senhor, sempre, tanto aqui nessa terra, quando nós nos formos daqui para a nossa vida lá no céu, no mundo espiritual, nós vamos estar para sempre, para a eternidade com o Senhor, desde agora, desde quando nós estamos vivendo aqui. E sabe que nós vamos ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Quer ver? Abra comigo lá em Malaquias, é o último versículo que eu quero ler com vocês, que diz assim, ó, Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento, né? Capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, ó, eles serão, não, vamos ler o 16, porque eu achei interessante aqui você entender do 16 ao 18, ó. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Olha só. Havia um memorial escrito dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Nós temos um memorial do que nós fazemos porque nós amamos ao Senhor. Quando nós ajudamos o nosso próximo porque nós amamos ao Senhor. Quando nós falamos do nome dele porque nós amamos ao Senhor. Quando nós deixamos de fazer um pecado porque nós amamos ao Senhor. Quando nós deixamos a nossa própria vontade e seguimos aquilo que a voz de Deus está falando porque nós amamos ao Senhor. Há um memorial. Deus olha e fala, esse meu servo, ele tem feito tudo de acordo, ele tem sido obediente. Ele tem sido uma ovelha fácil de eu levar, né, para o aprisco. E diz assim no 17, eles serão para mim tesouro particular. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Ou seja, Deus vai nos poupar de muitas coisas, de muitos sofrimentos, porque nós temos esse memorial, porque nós amamos ao Senhor, porque nós estamos ali com Ele. E diz aqui, então vereis outra vez, no versículo 18, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está falando claramente aqui que haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que está com Deus e o que não está com Deus, entre o que obedece a Deus e o que não obedece a Deus. Haverá uma diferença na tua vida, meu filho, meu irmão. Que nós possamos entender o que Deus está querendo dizer aqui. Ele quer ser o nosso pastor, Ele quer dar tudo para nós. Ele quer que nós estejamos ali no refrigério da sua presença. Mas nós precisamos deixar que Ele seja o nosso pastor. Eu quero te convidar nesse dia que você esteja entregando a sua vida realmente nas mãos do Senhor. Entrega tudo, entrega a tua ansiedade, os teus medos, as tuas preocupações, a tua vida inteira. Tudo que você tem, entrega ao Senhor, coloca nas mãos dele, porque ninguém melhor do que ele para saber o que é melhor para nós e para dirigir a nossa vida, né? Se nós temos um motorista, né, vamos dizer assim, né, um piloto dessa viagem nossa aqui na Terra, que sabe pilotar como ninguém, que é o melhor piloto que existe, nós vamos entregar nas mãos dele, porque ele vai nos levar com segurança ao melhor lugar que nós poderíamos chegar, que é a presença eterna do Senhor, com refrigério, com alegria, com bondade, com misericórdia e felizes, porque Deus satisfez os desejos do nosso coração e principalmente nos deu a salvação eterna. Amém, queridos? Então eu queria deixar essa palavra aqui para vocês. Você vai sim ter campos verdejantes, você vai ter refrigério, descanso, para tudo isso que você tem passado. Você vai sair desse vale da sombra da morte, mas você tem que entregar a sua vida totalmente a Deus e deixar Ele ser o seu pastor.
Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, que todos que estão me ouvindo sejam abençoados, suas famílias, suas casas, que o Senhor prepare ali o que você tem desejado no teu coração, que Deus possa trazer sabedoria, possa trazer entendimento, que os anjos do Senhor sejam acampados ao teu redor e que Ele repreenda todo demônio, todo espírito maligno, tudo que não vem da vontade do Senhor seja repreendido na tua vida e que você esteja para sempre na presença do Senhor, querido. É o que eu desejo, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus e que você fique com Deus e até a nossa próxima palavra. Amém, queridos? Deus os abençoe.